Um trabalho assim aqui. Olá pessoal, está começando mais uma Opinião Jovem e hoje, com muita alegria, segunda-feira, tamo junto. O programa de hoje a gente vai tratar de um assunto que é bem complicado. Muitas famílias enfrentam cada problemaço por causa disso. Estou falando sobre justiça. Quem nunca se envolveu com alguma coisa de justiça? Processou alguém ou processou alguma instituição? Então, tem pessoas que não, tem pessoas que, não, deixa pra lá, né, deixa que as coisas se resolvam sozinhas, mas às vezes tem algumas situações que parece que é necessário. Quando isso acontece dentro de uma família, filhos que processam os pais, será que Deus se agrada de uma coisa assim? Será que isso é bem visto na nossa sociedade ou não? Anderson, olha só, eu até concordo de processar uma empresa ou alguma coisa assim, ou sei lá, uma instituição, mas os pais, é um absurdo, Anderson. Quando os filhos são lesados por alguma atitude dos pais, será que eles não têm o direito também de lutar pelo que é deles, do que é próprio? E os pais podem processar os filhos? Você vai virar uma confusão hoje. Por isso, eu quero que você me ajude a fazer o programa hoje. Você pode dar a sua opinião. Na sua opinião, os filhos podem processar os pais? Para participar, você já sabe, né? Canal cjc.com.br. Fala aí, tá liberado para você participar. Se você preferir, pode ligar pra gente. 021 3576 4937 ou 4941. Você também pode mandar sua opinião pelo Facebook. Aproveite essa interatividade, mande a sua opinião pra gente. Pode até contar algum caso se você quiser, tá legal? Mas hoje no programa eu quero agradecer muito a todos que sempre participam com a gente, a galera que está participando aí, dando opinião e mandando e-mail para concorrer ao ingresso do show do Trazendo a Arte, cara. Eu vou falar os premiados, mas calma, daqui a pouquinho eu vou falar. Mas quero agradecer muito a sua audiência, a sua companhia e que você tenha uma ótima semana. Hoje está começando a semana, né? Entre aspas. O dia da semana é domingo, mas domingo o pessoal está de folga, vai para a igreja, vai passear, vai descansar. Domingo volta tudo para a luta, né? Então, que hoje seja um bom primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de muitos que serão bênçãos na sua vida. Tá legal? Gente, vamos começar o nosso debate aqui. Quero te apresentar os meus convidados de hoje. Eu estou com ela, que é advogada, é jovem, inteligente, sempre traz clareza para o nosso debate. Eu estou falando da doutora Ana Carla. Tudo bem? Tudo, é um prazer. Seja bem-vinda mais uma vez. Novamente, estou com você e eu não penso que será uma delas. Legal. O prazer é nosso de estar recebendo você aqui. Está com a gente também, ela que é pastora. Já veio aqui com a gente no Opinião Jovem, volta hoje e é mãe da Ana Carla. Estou falando da pastora Ana Maria. Tudo bem, pastora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Um bom ano novo. Amém, para a senhora também. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver se já pensou. Ana Carla, um dia eu vou processar minha mãe. Olha que situação. Para fechar nossa bancada hoje aqui, a gente conta com a presença dele, que é professor de história, lida com jovens, com o que deve ouvir de reclamação dos jovens em relação aos pais. Estou falando do Leonardo Ferreira. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Novo. Você também. Legal. Você dá aula para ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular? Isso. Que loucura. Todos esses níveis aí. Tem palestras também para jovens em algumas instituições que fazem assistência a jovens e tem da palestra em relação à cidadania. Então o tempo todo em contato com os jovens, ouvindo as mais diversas reclamações. Legal, legal. Então, e aí a gente vai trazer esse assunto à luz, né? Porque muitas famílias passam por isso, enfrentam problemas assim, de filhos processando o pai por causa de pensão, por causa de maus tratos, por causa de abandono de lar, sei lá, tem tanto motivo aí, às vezes, que os filhos vão processar os pais. Eu não sei todos, nunca processei meus pais e não pretendo processá-los. E no meu coração, eu não tenho nenhum motivo para processá-los. Mas será que se o filho, se o jovem tiver motivo, será que ele pode processar? Ele não vai bater de frente com aquela palavra que diz que precisamos honrar pai e mãe? É isso que a gente vai conversar hoje aqui no programa. Então, professor Leonardo, na opinião do senhor, o filho pode processar os pais? Hoje a gente está dando por um grande debate na atualidade, que é a questão dessa lei 7672, que é a lei da palmada, a famosa lei da palmada, que vem trazendo novamente em discussão essa questão do processo
sofrido pelos pais a partir das ações deles em relação aos seus filhos. A grande questão que a gente tem que abrir o caminho aqui para poder pensar em que momento esse processo está ocorrendo, em que fase da vida esse processo está ocorrendo. Porque quando a gente vê filhos adultos voltando ao passado para poder buscar ações, para colocar seus próprios pais na justiça, a gente começa a enquadrar aí uma questão, porque a gente começa a se preocupar sobre em que nível de espiritualidade a gente está lidando, porque esse filho, ele está trazendo consigo determinadas mágoas, determinados rancores, determinados ressentimentos, e ele não está, talvez, praticando o perdão. Então a gente precisa entender em que nível está ocorrendo, em que fase da vida está acontecendo, porque processo a gente já tem hoje em dia, processo por relação à pensão alimentícia e por outras questões mais, mas a questão da violência que hoje está sendo colocada aí como mais uma possibilidade dos processos que vão ser abertos contra os pais pelos representantes dos filhos, a gente precisa entender que fase isso vai ocorrer. Ok. Pastora Ana Maria, e aí? Como é que fica essa relação diante da palavra que diz que honra teu pai e tua mãe? Bem, eu sou terminantemente contra. Eu jamais processaria dos pais, jamais aceitaria ser processada por um filho. Quem teria que aceitar, né? Lógico. Já não pode rasgar a intimação. Não, sei lá. Mas eu acho que família é um núcleo dado por Deus. Deus escolhe a família para te trazer à terra. Então, cabe a você, estamos falando de cristão, né? Cabe a você entender que aquela é a família que o Senhor te colocou por algum motivo. E que você não deve, assim, de maneira alguma, guardar, como o Leonardo falou, rancor, deve exercitar o perdão. E também outra coisa assim, que me chama muita atenção é que se nós, como cristãos, vamos tornar a nossa família e a família de Deus. Então, a coisa vai desgringolar. Eu sou terminantemente contra qualquer tipo de processo é família. Ok. E aí, grande Ana Carla? Pode ou não pode? Em regra, biblicamente falando, a princípio deveríamos não processar os nossos pais, porque vejo que temos que honrar o nosso pai. Então, assim, eu ouvi até uma frase essa semana em que o pastor dizia assim: somos obrigados a honrar quem devemos muito. Quem existe nossos pais, nós devemos muito, né? Mas existem situações até de lealdade. Lealdade, nos deu a vida com a permissão de Deus, né? Deus nos deu a vida através deles também. Mas existem exceções, como até o professor falou, da questão da pensão alimentícia, porque aí está ligado à subsistência da criança. Tem pais que não têm a consciência, né, de que tem que ajudar os seus filhos. Então aí não tem outro caminho senão processo. Então, na sua opinião, pode? Pode, em casos específicos, como pensão alimentícia, um caso de abuso sexual em família, mas lembrando-se sempre que existe o perdão e que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ok, Leonardo, agora eu queria saber, você é a favor ou contra dos filhos processarem os pais? Então, vou concordar com o colega aqui no sentido de que há um limite. Acho que a questão pode do processo... por qualquer coisa. Eu acredito que o processo ele possa ocorrer no sentido em que aquele pai ou aquela mãe, ele está infringindo uma lei do Estado. Porque a obrigatoriedade do pai é a sustentação do filho, é prover os víveres para seus filhos. Se ele não cumpre com isso, ele está indo contra o próprio Estado. Então, dessa forma, mesmo que não haja uma denúncia feita pela própria criança, por parte dela, em algum momento esse pai vai ser enquadrado pela justiça. Então, o erro desse pai não é somente contra a criança, é contra o Estado, contra as leis. Agora, quando a gente está falando também da relação com abusos sexuais, violências, outras sortes desses problemas familiares que vão surgindo, esses problemas dizem respeito a serem tratados talvez dentro da própria família. Porque o que o Estado vai poder fazer para reparar esse tipo de situação, e se é que é para ser reparado? Porque hoje em dia a gente está lidando com a questão do seguinte, do não uso de violência na criação das crianças, na educação das crianças. Então qualquer atividade, por exemplo, não podendo, né, exercer lá a famosa palmada. Eu já soube de casos de crianças que quando recebeu a palmada falaram assim: olha, eu vou te processar, eu vou chamar a polícia. E aí? Então, o pai, que é a autoridade dentro de casa, ouve isso de uma criança às vezes de 6 anos. Então, agora que está a questão, que tipo de família
é essa que nós estamos gerando? Que tipo de pais são esses que estão gerando filhos que vão nos processar no futuro? A gente precisa se perguntar sobre isso, porque não pode jogar sua responsabilidade sobre os filhos. A Bíblia fala, eu sou Deus que vejo a impiedade dos pais sobre os filhos até a 4ª geração. Então não existe a impiedade dos pais sobre os filhos. A Bíblia, ela orienta em vários momentos que os pais não aborreçam seus filhos. Então existe toda uma prescrição na Bíblia sobre como os pais devem se comportar com relação aos seus filhos, tanto quanto como os filhos devem se comportar para com seus pais. E quando isso não acontece, você é a favor então de enrolar um processo? Eu acho que, como você falou, eu acho que a questão do processo é um estado extremo mesmo. Então tem muito jovem passando por extremo aí, eu acho pela que, quantidade de processos porque até mesmo uma instituição religiosa, até mesmo no nosso dia a dia, a gente às vezes quando chega a acionar judicialmente alguém, é porque existe um extremo. Agora, deveria ser, né? pastora Ana Maria, tem uma nossa participante na internet, Paula do Rio de Janeiro, ela diz assim, uma pergunta para a pastora Ana Maria. Ela disse que é contra processar os pais, mesmo se o filho sofrer maus tratos? Mesmo se sofrer maus tratos. Até nessa questão de subsistência, que quiser descobrir? Até nessa questão. Se somos cristãos, vamos buscar em Cristo a nossa solução. A Bíblia diz que não devemos levar nenhum irmão a juízo. Não vai levar meus pais. Nenhum irmão. Meus pais são mais que meus irmãos, foram escolhidos por Deus para mim. Eu fui predestinada a nascer naquela família. Mesmo com maus tratos, eu vou buscar o auxílio da família, na própria família, no núcleo familiar, no núcleo espiritual. Deus fará alguma coisa que Deus não dorme. Alguma coisa acontecerá, mas eu não vou processar. Olha. Quando a pastora falou da 1 Coríntios, né, capítulo 6, que fala exatamente sobre isso. O apóstolo Paulo, ele coloca como se fosse em último caso. Ele diz assim, se nós que somos cristãos, ao invés de nós levarmos ao tribunal de incrédulos, de injustos, para julgar situações que podemos resolver na nossa irmandade, ele diz assim, ao invés de levar ao tribunal, que possamos pegar um sábio, lembra dessa frase, um sábio, e colocá-lo para tentar resolver na irmandade. Ou seja, ele busca o quê? Tentar resolver as coisas amigavelmente. Então aí eu compreendo também a questão da igreja. Se você está vendo que um pai é da igreja, não está dando alimentos para o filho, então cabe ali então, um líder espiritual, um sábio da igreja, assumir ali um papel de juiz e naquele sentido ali resolver aquela situação. Se não resolver amigavelmente, como o apóstolo Paulo diz ali, aí sinceramente cabe resolver pela lei dos homens, porque o apóstolo Paulo ele coloca ali como se fosse uma exclamação, ele, não coloca, ele coloca uma concessão, ele não coloca um mandamento. Você vai contra o que a pastora Ana Maria comentou. Ela entende que quando é um caso de pensão alimentícia, quem está normalmente acionando a justiça não é o menor, né? Mas o direito é do menor. O direito do menor, mas não é o menor em si. Mas e quando é o menor crescido? Mas o menor... aí acho que... Quando é o menor grande? Acho que essa questão da discussão é justamente por aí, porque a gente está lidando com um pai, um filho, mas a gente saber quem é esse pai, qual é essa idade, quem é esse filho, qual é essa idade. Então, mas vamos imaginar aqui, a questão alimentícia que dá até cadeia. Né? Tem uma lei que está tentando alterar isso. Tomara que não altere. Até quem não paga pensão pode até ser preso. Tem casos de pessoas que já são adultas, já têm mais de 18 anos, mas elas têm direito à pensão, ao retroativo que o pai ficou sem dar, e ela entra na justiça para conseguir isso. É o direito dela. O pai tem um patrimônio e ela deve viver desse patrimônio. Só que por exemplo, ela vive com a mãe e o pai está separado. E ela tem direito em cima do que o pai recebe, do patrimônio do pai. E ele não, ele se recusa a dar. Nesse caso, não entra na justiça, pastor? Claro que não. Não, nadinha? Não, nadinha. 30% do salário dele não vai pro filho? Não, nós somos judeus, não vai não. Mas se ele quiser dar, se Deus tocar no coração dele, ele dá até mais. Aí nós temos que crer, nós estamos falando entre cristãos. Mas aí Deus pode fazer, mas será que o pai vai ter esse coração? Mas aí a pastora colocou uma questão muito interessante. Nós estamos falando entre cristãos. Então existe e aí que a gente pode abrir essa discussão para esses dois lados. Porque eu cheguei na questão seguinte: é possível que um pai que se diga cristão não cumpra com suas obrigações para com seu filho? E se o pai não...
Não for cristão, aí pode processar. E a mãe cristã e o filho Vai não. Também não? Também não vai orar. Mas, pastor, assim a sua filha nunca vai ter cliente. Da forma legal. Ao acionar a justiça, muitas vezes de forma até consensual, e ao depositar a atenção, o pai também está se resguardando de no futuro ser processado. Até mesmo quando se constitui nova família, para evitar qualquer tipo de... Então também tem um outro... Essa questão de buscar a lei aí também, ela também pode ter uma proteção para as partes. E eu creio também que Deus deu inteligência aos homens, tem leis que realmente são leis antibíblicas. Mas tem leis que você, se você buscar na Bíblia entendimento, são leis que expressam os princípios bíblicos. Eu queria depois de algum lugar puxar um gancho no nosso papo para a subsistência da criança, é a vida da criança, é o alimento. A gente não pode ponderar direitos e interesses. O que vale mais? A consciência de um pai, esperar a consciência de um pai, ou tirar o alimento de uma criança? Aí é que entra a justiça também. Aí entra a grande confusão e o conflito. Não em família, mas uma vez que você tem uma pessoa cristã, e me arrependo amargamente até hoje. Muito. A senhora processou por quê? A senhora pode dizer? Eu trabalhava com essa pessoa. E A questão empresarial, trabalhista, né? E fui aconselhada a não fazê-lo. Tinha todo o direito, fiz, e me arrependo muito, que perdi uma grande amizade. Foi um mal entendido muito grande. Então, mas será que um exemplo desse pode acontecer dentro de casa? Se o pai que não dá a pensão alimentícia para o filho, e o filho não processa para não perder a amizade, mas o pai não dá nem a comida, como é que fica essa história toda? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente continua falando sobre isso. Eu quero muito a sua opinião. Participa comigo hoje, canal cjc.com.br. A gente vai falar sobre isso. Filho, pode processar pai? Por exemplo, Macaulay Culkin processou os pais porque eles faziam ele trabalhar. É um ator americano, né? E enquanto criança fez aquele filme Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2. Eu adorava assistir os filmes dele, mas ele mesmo não ganhava o dinheiro. E o dinheiro todo ia para os pais. E ele foi e processou os pais por isso. Nesse caso, será que a pastora Ana Maria é a favor do processo ou não? É isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Não sai daí, eu já volto.